Olá, graças a Deus! Seja muito bem-vindo ao nosso momento com Fé Tem Pão. Essa hora tão maravilhosa do dia, em que acompanhados de uma boa xícara de café, eu e você nos alimentamos juntos de mais um pedacinho do poderoso pão do céu que é a Palavra de Deus. E o tema do nosso episódio hoje é intimidade. Que palavra linda, não é verdade? A intimidade é um lugar maravilhoso, perfeito, onde dois indivíduos se relacionam de forma íntegra, intensa e verdadeira, a ponto de ambos se mesclarem entre si e se tornarem um. Forte, não? A intimidade é um lugar de refúgio. A intimidade é um lugar de segurança. A intimidade é um lugar de conforto e liberdade, onde nós podemos nos desfazer das máscaras, mostrar as nossas feridas e realmente quem somos. É maravilhoso desfrutar de intimidade. E Deus fez o homem para desfrutar a intimidade, para se banquetear no prazer da intimidade. E Deus ama a intimidade. E Ele nos fez para desfrutarmos de intimidade com Ele. A criatura se envolvendo com o Criador de forma tão plena e perfeita, que nós passamos a conhecer Deus como Ele é. E o lugar de intimidade que Deus reservou para nós foi o lugar de filhos, porque Ele quer se relacionar conosco como um bom, perfeito e maravilhoso Pai se relaciona com o seu Filho. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. O pedacinho do pão do céu que nós vamos meditar hoje é uma palavra muito conhecida e poderosa. Está lá em Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita na intimidade de Deus, no esconderijo de Deus, tem um descanso garantido à sombra do Deus onipotente. Que versículo maravilhoso. Nós precisamos ansiar pela intimidade com o Pai. Nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte para conquistar a intimidade com o Pai, porque intimidade, sim, ela é conquistada e ela precisa ser mantida através do nosso posicionamento com Deus, com a palavra de Deus. Na intimidade com Deus, nós temos a plenitude do nosso ser saciada com a presença de Deus. Quando nós trabalhamos e começamos a desfrutar de viver em intimidade com Deus, nós vamos descobrir no nosso âmago, no mais profundo de nós, que a razão da nossa existência é intimidade com Deus. Que coisa maravilhosa. O Senhor Deus nos convida, através do seu Filho Jesus, à intimidade. E como eu disse, é importante nós fazermos a nossa parte para essa intimidade, porque Deus fez a parte dele para conquistar a intimidade conosco. Além de nos criar, além de nos dar todas as condições para existirmos, oxigênio, um cérebro que pensa, nos dá todas as condições de existência. Depois de nós nos perdermos no pecado, Ele envia o seu Filho unigênito para pagar o preço do nosso resgate para Ele. Lá em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para conquistar você para o lugar secreto dele. Deus enviou o seu Filho Jesus para naquela cruz pagar o preço, para que eu e você tenhamos o direito de sermos íntimos de Deus e uma intimidade a nível
de filhos amados de Deus. Olha, Jesus te ama. Jesus te quer mais perto. Você precisa falar com Deus, meu amigo. Você precisa ouvir a Deus, minha amiga. Sabe por que muitos conflitos, muitas coisas acontecem e a gente às vezes se sente sem chão, sem saber o que fazer? Sabe por que muita gente tem vontade de desistir da própria vida e muitos o fazem? Porque não entenderam que a razão da existência deles é desenvolver, é viver intimidade com o Pai. E eles precisam se relacionar com o Pai. E a base, o princípio fundamental é dialogar com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina sobre o lugar secreto quando ele diz: e vós, quando orardes, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai em secreto. É através do nosso secreto com Deus, do nosso momento íntimo com Deus, que nós falamos com Deus através da oração. Você precisa contar os seus problemas para Deus. Você precisa falar com Deus sobre seus inimigos. Você precisa contar para Deus sobre o seu coração. E não é que Deus não saiba de tudo isso, Ele sabe, Ele é onisciente. Mas Ele quer ouvir da sua boca os seus dilemas, as dores que tem dentro de você. Não demore, entre no seu quarto, feche a porta, invoque a presença de Deus, diga a Ele: Pai, eu estou aqui para falar com o Senhor. Eu estou aqui porque eu estou passando por isso, por aquilo outro. Eu preciso da resposta. Pai, eu creio que o Senhor tem solução. Eu creio que o Senhor, que é tão poderoso, que criou todo o universo, o Senhor pode me dar a vitória. Já teve momento de eu orar, de eu entrar num quarto, depois de uma grande prova, um grande conflito, querendo desistir da caminhada cristã, e a minha oração ser essa: Pai, eu não tenho mais vontade de te servir. Pai, eu nem sei mais se eu consigo acreditar em Ti, mas tem misericórdia de mim, porque a minha fé está desfalecendo dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Deus não ficou com raiva de mim porque eu fui sincero. Não, Ele enviou o seu Espírito, cumpriu o que está na palavra dele, que aquele que busca o Senhor, ele acha. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E o Espírito Santo de Deus tocou dentro de mim e me reavivou, e me reanimou, e me deu vida, porque essa é a missão do Senhor Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância e nos tornar íntimos do Pai. Você precisa ouvir a Deus através da palavra, através dos sinais da criação. A Bíblia diz que a própria natureza canta, fala a respeito de Deus. Deus quer falar contigo a todo momento. Deus está falando com você através desse vídeo. E através desse vídeo Ele está dizendo para você: acorda, faz tempo que eu estou cercando o seu caminho, faz tempo que eu estou colocando algum embaraço aqui e ali para te aproximar de mim, para que você me busque, porque eu tenho resposta para a sua vida, eu tenho vitória para a sua vida. Você crê nisso? Ouça Deus através da palavra de Deus. Ouça Deus através do canto dos pássaros. Ouça Deus quando as suas narinas puxam o oxigênio para o pulmão e tudo funciona normalmente. Você pode respirar e dizer: graças a Deus eu existo. E se eu existo é porque o Criador me trouxe à existência. Se eu respiro é porque eu desfruto de saúde. Deus está falando que me ama. Graças a Deus. Jesus te ama. O Pai te ama. A intimidade com o Pai nos trará algo maravilhoso, que é conhecer a Deus e dele ser conhecido. Olha, Jesus morreu pela humanidade toda, mas não é a humanidade toda que vai ser salva, diz a Bíblia, porque salvos são aqueles que veem no sacrifício de Jesus Cristo a resposta do amor de Deus e se entrega a Jesus e valoriza esse sacrifício e começa a buscar a Deus e viver em intimidade com Deus porque creu no que Jesus fez naquela cruz.
E nós vemos por aí que a maioria dos mais de 8 ou quase 8 bilhões da humanidade não estão muito preocupados com isso. Não querem muito saber da vontade do Pai, mas se você está assistindo esse vídeo, se o Pai te colocou para ver esse vídeo, é porque Ele já tem plantado dentro do seu coração amor por Ele, amor pela palavra dEle, é porque Ele já tem te chamado para mais perto. Jesus te quer mais perto, meu querido, minha querida. Jesus quer guerrear com você as suas guerras. Jesus quer te dar vitória. E como eu disse, precisamos ser conhecidos dele. E sem intimidade ninguém é conhecido de Deus e ninguém conhece a Deus. É no secreto, é através da oração de todo dia, é através da meditação na palavra de todo dia, do pão nosso de cada dia, é através de eu me dispor e permitir o Espírito Santo arrancar de mim tudo que não presta e transformar o meu caráter, a minha personalidade, a minha vida, a minha espiritualidade, tudo que eu sou. É através dessa intimidade que vai trazer a presença dele. E ele vai poder trabalhar dentro de mim, que eu me tornarei conhecido dele. Tem um versículo. Para terminar, nós vamos nos alimentar de um pedacinho dele, que é muito poderoso, porém muito preocupante. Que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus lhes dirá abertamente: Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quem não é conhecido pelo Pai vai ter que sofrer as duras penas de ouvir essa frase da boca de Deus. Quem não é conhecido do Pai, quem não desfruta de intimidade com o Pai, quem não busca o Pai no secreto, quem não permite que a vontade do Pai seja feita na sua própria vida, porque lembra o que Jesus diz na oração do Pai Nosso: venha o seu reino e seja feita a sua vontade, e é a vontade do Pai que você tenha intimidade com Ele, para Ele te guiar o caminho. Quem não vive intimidade com o Pai não será conhecido dele. E os que não são conhecidos dele ouvirão: apartai-vos de mim. Em outro evangelho diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Terrível, quão triste será, não é? Mas creia que não é esse o futuro que Jesus tem para a sua vida. Sabe o que Jesus quer dizer para você? Venha, bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Jesus te quer mais perto hoje, para amanhã Ele te ter mais perto no céu. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus abençoe por ficar até aqui. Continue orando por nós. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.